Olá, eu sou o professor Wilton Ormundo, diretor pedagógico da Escola Mobile, e este é o Saber em Movimento, um videocast exclusivo e produzido pela Mobile. Este programa está disponível no Spotify e no YouTube. Ele também conta com um desdobramento em texto que em breve você poderá acessar pelo LinkedIn da Mobile. Nosso objetivo é falar sobre os temas, as dúvidas, as preocupações e as inquietações mais comuns que as famílias têm com relação à educação e, às vezes, com relação à própria criação dos filhos e filhas. Neste episódio de abertura, vamos falar sobre uma pergunta que, pela nossa experiência aqui na Mobile, quase todas as pessoas que matriculam uma criança ou um adolescente na escola se fazem. Será que vai dar tudo certo? Será que vai ficar tudo bem? Será que o meu filho ou a minha filha vai ser feliz nessa ou naquela instituição? Será que a escola que eu escolhi é a melhor para o presente, para o futuro do meu filho, da minha filha? Para responder essas perguntas, o que a gente precisa discutir é, antes de tudo, o que significa estar tudo certo. Precisamos pensar o que é bem-estar e o que é amadurecimento saudável para uma criança, para um adolescente e, por que não, para um jovem adulto, como um estudante universitário. Não é uma definição simples e talvez a gente nem obtenha uma única definição. Mas vamos tentar não só entender o que significa dar tudo certo, vamos também apresentar algumas propostas para fazer isso acontecer. E vamos fazer isso junto com convidadas que são especialistas no crescimento de crianças e adolescentes. A Jéssica Fermino é coordenadora da educação infantil e conhece muito de criança, e a Lívia Scandiuzzi é coordenadora do ensino médio e é super conectada a tendências das novas gerações e dos jovens adultos. Jéssica e Lívia, sejam bem-vindas. Obrigada, Wilton, Lívia. É um prazer estar conversando com vocês hoje. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu estou muito animada para hoje também. Para vocês se apresentarem de um jeito diferente, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão contar para a gente quem eram as crianças que vocês eram na época em que vocês estavam na escola e de que forma essas crianças ou adolescentes que vocês foram, de alguma forma se comunicam com essa pessoa que está aqui hoje na minha frente. Coração de estudante. Bom, eu fui uma criança muito seguidora de regras. Eu tive uma educação muito rígida, né? Meu pai é ex-militar, então minha educação foi muito rígida. Então, isso foi ao longo de toda a minha infância, a minha adolescência. Então, eu sempre fui aquela aluna que queria ser a primeira a entregar os trabalhos, que corria atrás das melhores notas. E isso é bom para a família, mas nem sempre é bom para a gente, porque a gente se autocobra o tempo todo. Existe uma autocobrança muito grande. E isso influenciou diretamente nas minhas escolhas como adulta. Lidar com essa cobrança excessiva me ajudou a ser uma pessoa adulta melhor, uma pessoa adulta que lida com crianças, que lida com a educação de crianças. Então, eu acredito que influenciou diretamente, porque eu passei a me cobrar menos e assim consegui olhar tudo de uma maneira muito individual. Nem sempre a gente tem que fazer as coisas certas, nem sempre a gente tem que entregar tudo no prazo. E lidando com criança, a gente tem que aprender a lidar também com esses imprevistos. Então, eu olhando para quem eu fui na minha infância, na minha adolescência, eu consigo saber o que eu não quero fazer com as minhas crianças aqui na escola. E você, Lívia? Olha, eu fui uma criança, adolescente também, eu acho que eu era muito inquieta, eu sempre queria saber das coisas, muito curiosa, então eu era muito perguntadora, muito curiosa mesmo, eu ia na casa das pessoas, às vezes queria saber, fotografia, quem é, eu era muito perguntadora, assim, eu gostava de questionar, mas ao mesmo tempo também uma criança muito tímida, né, e eu acho que uma diferenciação importante que eu fiquei pensando aqui agora a fazer é que, principalmente mais na adolescência, assim, eu era uma adolescente que em casa, eu era muito questionadora, perguntava, eu não conseguia entender, assim, por que as regras existiam, então eu ia na raiz delas, eu dava muito trabalho para os meus pais, né, esse trabalho de saber, mas por quê? Mas por que não? Mas então por quê? Mas me explica. Mas na escola eu também muito seguidora de regras e com muita dificuldade de desafiar a autoridade, então não era uma aluna que a um desconforto, a algo que eu não concordava, eu dizia, enfim. Eu ficava mais quieta e sofria um pouco mais quieta, e às vezes em casa eu conseguia dizer coisas. E eu acho importante fazer essa diferenciação, porque, principalmente na adolescência, ali no desenvolvimento, a gente tem
um jeito de estar com a família, um jeito de se relacionar. A gente acha um jeito ali de se relacionar com a família que às vezes não é o mesmo que a gente encontra no social. Então, essa diferenciação me ajudou em muitas coisas. Acho que a pessoa que eu sou hoje, ainda inquieta, ainda curiosa e querendo saber os porquês, mas acho que ser uma criança muito tímida me ajudou a desenvolver recursos, a entender como que eu ia conseguir essas coisas das quais eu me interessava. Então, eu precisei, na escola, passar por processos de como é que eu conto as coisas que me incomodam, como eu peço ajuda. E eu acho que isso me desenvolveu bastante. Inclusive, acho que a educação não é à toa pensar como é que eu desenvolvo isso, como é que eu identifico um adolescente que pode estar ali em sofrimento, que não consegue dizer. E acho que isso me conecta com a pessoa que eu sou hoje. Vou te fazer mais uma pergunta ainda sobre isso. Quando você olha para sua filha, você tem uma filha da educação infantil, você enxerga um pouquinho da Lívia também nessa criança, na Martina? Eu enxergo muito, assim. Eu acho que filhos também vêm para nos desafiar nesse sentido. Acho que a Martina é a mesma coisa, né? Que ela é muito inquieta, é muito perguntadora, muito questionadora, mas no social às vezes se fecha e eu vou tentando ser delicada ao ponto de tentar pensar o que é dela, que não é meu. Eu também preciso deixar ela viver algo que é dela, que não é necessariamente meu. Mas essa sensibilidade de dizer, poxa, tem um jeito aí de se conectar, tem um jeito de se comunicar que talvez eu precise ajudá-la a fazer uma ponte. Ou não, eu preciso deixar ela viver ali algo que é muito desconfortável, que é chegar num lugar, todo mundo conversando e ela não, e ela vai precisar se haver com isso. Então isso me ajuda, assim, a criança que eu fui, a adolescente que eu fui, também me ajuda um pouco a olhar para a maternidade de um jeito cuidadoso. A princípio. Jéssica, falando em infância, vamos começar falando sobre esse tema, né? Eu sei que vai dar tudo certo, pode significar um monte de coisas na infância, né? Inclusive porque cada criança possui um tempo único, individual, singular. Ainda assim, pensando na sua experiência, você pode resumir para a gente o que a princípio se espera de uma criança que esteja saudável, que esteja feliz nos primeiros anos da sua formação? A gente espera que a criança se desenvolva plenamente em todas as áreas. Que ela se desenvolva plenamente no cognitivo, no social, até mesmo no corporal. Mas essa pergunta, de fato, causa muita inquietação. É o que a gente mais escuta na educação infantil, principalmente na chegada de famílias novas. Poxa, ele é tão pequeno, vai dar certo? Poxa, ele nunca foi à escola, será que vai dar certo? Poxa, chegou o momento da alfabetização, será que vai dar certo? E aí a gente conversa muito com as famílias em relação a isso. Vai dar certo. Cada criança é única, cada criança tem seu tempo e a gente vai respeitar isso. Então, cada criança vai se desenvolver e vai alcançar o seu objetivo dentro das suas possibilidades. E a gente vai respeitando esse processo. Então, a criança ela precisa atingir um desenvolvimento no social. Mas é uma criança que convive com outras crianças na sua família? É uma criança que tem uma relação com outras crianças? Então, a gente vai trabalhar em cima desta criança específica, porque ela vai ter uma necessidade. Então, ela vai atingir o desenvolvimento social. A mesma coisa acontece com o desenvolvimento cognitivo, com a parte de movimento, porque isso tudo anda junto. Então, uma criança que tá bem, que tá feliz, ela tem todo esse desenvolvimento respeitado, ela tem um espaço seguro, ela precisa desse espaço seguro. E é difícil, né? Porque criança, ela não sabe chegar pro pai e pra mãe e falar, nossa, não tá legal. Nossa, eu não tô gostando disso. Ou então, nossa, que legal, mãe. Minha professora foi tão legal hoje, que ela me ensinou coisas tão diferentes. Então, a gente tem que ir percebendo nas nuances, né? Então, a criança chega sorridente, no fim de semana a criança fala pra mãe que ela sentiu falta da professora. Então, isso já revela pra gente que ela tem um ambiente seguro e acolhedor. E você diria que o espaço da escola é um espaço privilegiado, pensando que as educadoras têm contato com essas crianças dessa idade por muitos anos? Você diria que isso seria singular em relação à experiência que a criança tem na própria família? Com certeza, porque mesmo que a criança, pensando na educação infantil, mesmo que a criança mude de professora todos os anos, aquele grupo de professoras está ali junto naquele espaço, acompanhando esses 4 anos de educação infantil. Então, de fato, é um lugar privilegiado, porque existe muita troca. Então, muitas vezes a criança que entrou ali no Infantil 2, com uma série de dificuldades, ou então uma criança mais tímida, ela vai se desenvolvendo com essa troca entre as professoras, essa troca entre coordenação e essa troca com a família, que é o mais importante. E ela chega lá no Infantil 5, plenamente desenvolvida, feliz, gostando
de ser a aluna que ela é, gostando de ser a criança que ela é, sabendo falar o que ela tá sentindo. E aí fica tudo mais fácil, né? A partir do momento que a criança sabe colocar pra fora, externar aquilo que ela tá sentindo, os gostos e desgostos, fica mais fácil a gente saber se a criança tá se desenvolvendo bem, porque ela vai dar sinais. Mas antes disso, tem um trabalho anterior a isso, né? E é por isso que a escola é um lugar privilegiado, porque a gente consegue desenvolver e trabalhar com isso enquanto eles ainda estão crescendo. E escuta, Lívia, quando a gente pensa em adolescência, né? E já tem tantos mitos aí que atravessam a adolescência, né? As pessoas falam, e a gente como educador discorda disso, a adolescência é bom, mas que bom que passa rápido, né? Para quem precisa conviver com os desafios de um adolescente. Como é que a gente sabe que está tudo certo com o adolescente, pensando nas várias juventudes, pensando aí nesse conceito que a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento importante para o Brasil, traz, né? Que não existe uma juventude, existem várias. Acho que um princípio para a educação infantil, assim, esse começo da pergunta para a Jéssica, que é, a criança tem o tempo individual, né? Ele tem o seu tempo, eles têm individualidades, cada um vai se desenvolver a seu tempo. Acho que com os adolescentes a gente também precisa estar muito conectado a isso. Da mesma forma que uma criança ali na primeira infância, o adolescente também está vivendo algo muito inaugural, que é a chegada a uma fase em que muitos processos, tanto fisiológicos quanto sociais, vão estar postos ali. E eles também vão ter um desenvolvimento muito individual e a seu tempo. O que eu acho que muda na adolescência, que, na verdade, acrescenta, é a questão do social, né? Assim, o adolescente, a fase da adolescência e a saída da infância, ele vai se conectar com algo que é do grupo. Isso, às vezes, pode e vai, tá tudo bem, mascarar um pouco essas necessidades mais individuais. Eu paro de olhar pro desenvolvimento mais individual daquela pessoa, e isso pode se sobrepor. A gente vai precisar ficar muito atento em pensar quais são os limites do que é saudável, do que é do grupo, e o que eu preciso ficar atento, porque a adolescência também é um momento dos deslocamentos, né? Assim, eu vou talvez, ao me diferenciar daquilo que é muito infantil, daquilo que eu era, eu tô deslocado, eu preciso me achar num outro lugar. E isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar crise e não necessariamente ruim. O que a gente precisa ficar é atento ao quanto isso vai conectando eles a práticas saudáveis, a comportamentos saudáveis, o quanto eles estão, de fato, conseguindo pedir ajuda. Acho que tudo isso precisa estar dentro da nossa atenção. A adolescência é uma fase muito complexa. E acho que por ser muito perto do que a gente chama de juventude, de vida adulta, a gente acaba, às vezes, largando mão. E a gente precisa estar muito perto, porque é uma fase muito difícil. Atravessamentos muito complexos vão estar postos ali no desenvolvimento deles, e a gente tem que estar por perto. Pensando um pouco no ambiente escolar, né, que é um ambiente que a gente conhece tanto, é inegável que a escola exerce um papel fundamental para o bem-estar de uma criança ou de um adolescente. Os motivos para essa influência são vários. Desses motivos, um que chama atenção está no fato de que a escola é um ambiente em que o estudante passa muitas horas, muito tempo da vida dele. É comum, por exemplo, que um aluno ou uma aluna conviva muito mais com os colegas e os professores do que com o pai, com a mãe, com os irmãos. E a gente sabe que a qualidade dessa convivência é decisiva, especialmente nos primeiros anos, que, como os adultos sabem, marcam a gente para a vida inteira, né? Estávamos falando disso no começo do programa, quando vocês contam da adulta em que vocês se tornaram a partir dessa criança que vocês foram. Agora, Lívia, pensando em tudo isso, eu te pergunto, quais são as estratégias que uma escola pode empregar para ajudar um adolescente a se sentir bem, já que ele fica tantas horas com a gente? Acho que pensando nisso que eu estava dizendo, né, sobre essa complexidade tamanha que vai envolvendo essa fase do desenvolvimento. Eu acho que a escola tem que, primeiro, assim, estar muito atenta ao que é esse espírito do tempo aí, adolescente, assim, o que tá pegando, né, usando um pouco a gíria deles, o que tá chamando eles para o social. Então, por exemplo, redes sociais, como eles se comportam, o que tá acontecendo ali. A gente não precisa saber no sentido de, então eu tenho que pesquisar antes, mas eu preciso estar interessada. Essa coisa de, é coisa de adolescente, eu não quero me haver com isso. Acho complicado porque pode ter muita coisa ali que os coloca em risco, que atravessamentos como comportamento, a gente precisa pensar no adolescente também, né? Todas as fases do desenvolvimento, mas tem o atravessamento do gênero. Acho que os meninos vão pensar, vão viver uma experiência, as meninas vão viver outras experiências pensando culturalmente, outras coisas vão acontecer aí no meio, que eles vão precisar se experimentar e ter interlocutores capacitados para isso. Então, o papel do adulto, que é representado pela escola, de estar conectado com isso, com as vivências que eles têm trazido, é muito importante para poder cuidar.
Mas acho que um papel fundamental da escola é a ampliação de repertório. Então, a gente vai precisar trazer também coisas que não são exatamente o que eles estão pesquisando, não são exatamente o que eles estão vivendo, do ponto de vista de ampliar repertório, né? A gente traz para eles informação, então a escola é o lugar também da informação, da formação deles, intelectual, cognitiva, mas não só. Então, acho que pensar o que a gente vai discutir, o que a gente vai pôr em pauta, o que a gente vai debater, como possibilidade de ampliação de repertório. Eu preciso apresentar um mundo também para os adolescentes. E é um mundo que a família não vai dar conta de apresentar, e isso é importante, né? Então, a parceria escola-família, ela precisa acontecer, porque a família sozinha não vai dar conta, não pode. Não seria saudável a família dar conta de tudo, e não seria saudável a escola dar conta de tudo. Mas a escola meio que amarra, eles passam muito tempo aqui. Então, ampliação de repertório, trazer temas que eles não necessariamente vão querer saber sozinho, mas trazer isso pro debate, acho que é super importante. E esse cuidado um pouco com as vivências deles. Acho que o adolescente, ele tem ali o lugar e causa o direito deles de testar, de experimentar novas coisas, de querer se construir ali como pessoas, como indivíduos, e às vezes por comportamentos que não são bacanas. E a gente vai precisar também dar o limite, a gente vai precisar ser o lugar que vai colocar o que é inegociável, o que não dá para acontecer. Então a escola também precisa ser o lugar do real, porque o adolescente, ele vai se experimentar num lugar de muita fantasia, de muita onipotência, de muito poder, e eu vou precisar contar para ele que, ó, meu bem, aqui você não vai. Então, desse jeito, você não vai fazer boas relações, desse jeito você me desrespeita. Então, a gente vai apresentar para eles também um real que vai confrontar essa ideia deles de circulação pelo mundo. E você acha que o espaço escolar, sendo o único espaço em que você convive por muitos anos com pessoas da tua idade, porque no mundo do trabalho você vai conviver com gente mais velha, mais nova, etc. E quando criança, você também convive com gente mais velha e mais nova. Quando você entra aí nessa etapa de desenvolvimento, você vai conviver por muito tempo com gente da tua idade. Você só vai querer ver essas pessoas. Existe um momento que você não quer ver tanto seus pais, você quer ver... Você acha que isso também é rico, pensando na perspectiva da escola, nesse espaço que abriga muitas pessoas da mesma idade? Acho que sim, e eu acho que a escola, a priori, assim, acho que por princípio, é também o espaço do conflito. E aí o conflito às vezes, entre eles. Então, a gente tem acesso enfim, há embates, há conflitos que eles estão vivendo entre eles, que isso não vai chegar em outros espaços, né? Eles estão o tempo todo ali convivendo entre pares. E a gente acompanha isso, né? Eu fico pensando no meu cotidiano, que eu tenho uma sala em que eu vejo coisas acontecendo, não preciso que eles me contem, eu percebo isso. E acho que, por isso, a escola é o lugar privilegiado, inclusive para pensar coisas, né? Assim, para antecipar coisas que vão acontecer nesse espaço, e que em alguma medida é protegido, porque eles também estão vivendo coisas ali onde a gente não sabe. Claro. Mas dentro da escola é o espaço em que eu consigo dar contorno para essas experiências, isso é muito potente. Jéssica, em relação às crianças, né, no que diz respeito à infância, o que a escola pode fazer para ajudar uma criança a aproveitar ao máximo os seus primeiros anos aqui dentro? Antes de tudo, ela precisa oferecer um ambiente que seja seguro e que seja acolhedor. Como isso? De uma maneira lúdica, permeado por brincadeiras, porque a gente está falando ali da primeira infância. E é através das brincadeiras que as crianças vão criar relações, é através das brincadeiras que elas vão experienciar o mundo. Então a escola precisa propiciar isso. E propiciando isso, ela consegue também trazer um pleno desenvolvimento em todas as áreas da criança. Eu acho que um outro fator importante, professoras capacitadas. Lidar com a educação infantil é algo muito específico. As professoras precisam estar preparadas para isso. Elas precisam estar preparadas para receber crianças que falam, crianças que não falam ainda, crianças que ainda usam fralda. Como que eu vou lidar com isso, com desfraude? Qual é o momento certo do desfraude? Se é uma professora que não está preparada, ela não vai saber ajudar essa família. E essa família, nesse momento, precisa da ajuda da escola. E aí entra um outro ponto que é fundamental. Parceria entre a comunidade escolar e a família. Sem isso não dá certo. Eu acho que é uma troca muito rica, tudo que a família traz para a escola, mas também é uma troca muito rica, todas as informações que a escola leva até a família. Porque aqui, como a Lívia disse, as crianças elas estão ali junto com os iguais. E aqui a gente tem o privilégio de vivenciar esse momento. A gente pensa que não, mas na educação infantil eles também discutem. Eles discutem sobre quem está certo, eles discutem sobre suas vontades, sobre o que eles gostam, o que eles não gostam. E ali a gente vai observando as peculiaridades das resoluções desses conflitos. Então não é só o conflito por si só. Como eles vão resolver esse conflito?
às vezes ainda de uma maneira muito corporal. Vão empurrar, vão morder. E aí, pra gente isso é muito normal, mas pra família não é. E aí essa relação, essa parceria escola e família precisa existir. Essa confiança. Então, se a gente dá conta de todos esses pontos, que é o ambiente seguro, permeado por brincadeiras, pelo lúdico, ele vai automaticamente propiciar ali um desenvolvimento completo da criança, tendo também aí a parceria da escola e da família. Vamos passar para o próximo bloco? Nós falamos bastante sobre o que, de modo geral, a escola pode fazer para dar certo na educação de uma criança ou de um adolescente. Mas ainda falamos de um jeito muito abstrato, né? Sem nenhum fato concreto que possa ser utilizado como exemplo. Por isso, agora nós vamos aos fatos. O fato é... Eu quero que vocês me contem uma história, sem citar nomes, claro, de uma criança ou adolescente que viveu uma situação que parecia que estava dando tudo errado e, graças ao trabalho da escola, da família e do próprio estudante, se percebeu que, na verdade, deu certo. Bom, posso citar vários casos, posso citar situações, a própria situação da adaptação da escola é um momento que a família já entra pensando, vai dar numa certo. situação assim, específica de adaptação, que eu acho que as mães têm muita dúvida em relação a isso. A hora do tchau. O que é a hora do tchau? A hora do Conta tchau. um pouquinho. Quando chega o momento da criança se despedir da mãe. Então, ali nos primeiros dias, as famílias elas têm a possibilidade de ficar ali durante a rotina escolar. Então, eles acompanham pátio, acompanham lanche, acompanham a aula. Mas chega um momento que esse vínculo precisa ser quebrado. Agora é hora da criança criar vínculos com a escola, com a professora. E essa hora do tchau, ela é difícil. Porque a mãe já vem com esse pensamento, não vai dar certo, ele vai chorar, ele vai passar a tarde chorando, eu não vou conseguir. Ai, meu filho, a criança pensa, né? Ai, minha mãe, eu não vou ver minha mãe, ela não vai estar comigo, como vai ser? Então é um momento que tem tudo para dar errado. Ô, Jéssica, você lembra de alguma situação em que a criança parecia estar bem adaptada e na hora de se despedir é a mãe que chora e é ela que não está adaptada a isso? Muitas, muitas. É comum? É muito comum. A gente já tá ali, a gente percebe, porque a gente olha de perto isso, a gente percebe que a criança tá pronta pra dar tchau pra mãe. E a mãe fica, não, mas olha a carinha dela, ela vai chorar. Gente, mas... Algumas vão até a faculdade assim, Vão. Sim. Eu tô me reconhecendo aqui, eu tenho dificuldade de dar tchau pra mim até hoje. E aí a gente precisa que a mãe quebre esse vínculo. Então, olha, mãe, ela tá pronta pra dar tchau. Olha, ela tá brincando. Ela não tá nem olhando que você tá aqui. E a Sim. mãe não se conforma com isso. Não, mas eu vou virar as costas, ela vai chorar. Então a gente vai fazer um teste. Fica lá na secretaria, toma um cafezinho e vamos ver quantas vezes ela vai pedir a sua ajuda. A mãe vira, vai pra secretaria, fica ali espiando na porta. A criança esquece que a mãe tá ali. E a mãe chora. A mãe chora, meu filho não me ama mais, meu filho gosta mais da professora, o que essa escola tá fazendo com o meu filho? É que isso não tem mais a ver com a adaptação, Não, né, da criança. Tem a ver com a adaptação dela a esses laços que ela precisa romper, né, nesse momento. Tem a ver com a adaptação, acho que da família. Sim. Porque é muito mais difícil pra família romper esse laço do que pra criança. Porque aqui ela tá com os iguais, ela tá com os amigos, ela tá com a professora. E pra mãe não, a mãe vai pra casa, vai sozinha. Ela não tá mais com o filho, né? Então é aquela síndrome do ninho vazio, né? Tá lá na escola e quem é a pessoa que a criança mais admira é a professora. Na escola é a professora. Sim. Não sou mais eu. Então, assim, é muito, muito específico isso da educação infantil e a gente vê aos montes. Não só quando a criança entra ali aos 2 anos, mas quando a criança sai aos 5, 6, a gente ainda percebe essas situações. Mas se eu fosse te citar uma situação específica ali de uma família que tinha tudo para dar errado e deu certo. Uma criança entrou logo aos 2 anos, não falava. Então, ela teve ali um ano muito difícil, porque ela ainda não verbalizava. Então, a professora teve que ali aprender o jeitinho da criança, que ela estava com vontade de ir ao banheiro, beber água. Para a escola, para a criança, para a professora foi fácil, para a família foi difícil. E você, Lívia, que história legal que você tem para contar pra gente? Algo que eu vivi com um aluno específico há um tempo atrás, que, assim, muitos desdobramentos. Era um aluno que muito desconectado com a escola, assim, muito desconectado do projeto, especificamente no 3º ano do médio, né? Muito desconectado, assim, não, pra mim tanto faz, assim. E não ia às aulas, e não entrava, ou quando entrava era excluído, porque não anotava, e de repente dormia, aí levantava pra ir no banheiro, voltava daqui 20 minutos, onde você tava? E
muito excluído de sala, e eu atendia muito ele nas exclusões, né, porque nessa dinâmica de sai da sala, vai conversar com a coordenação, e eu atendia muito ele no começo, numa postura mais brava, assim, né, de dizer, poxa, desrespeito com o professor, poxa vida, desrespeito com o professor, mas, e aí advertência, e aí suspensão, e nada abalava aquela criatura. Aí, conversando com a mãe muito parceira, ela dizia, Lívia, eu tô naquela condição de mãe que trabalha muito, de pai que trabalha muito. O pai também não morava na mesma cidade, eles não moravam na mesma cidade. Ele ficava com outros familiares, assim, a mãe e o pai em outra cidade. E a mãe falava, não sei mais o que fazer. Me diz você o que fazer. E nessa hora, assim, acho que a gente sabe um tantão sobre a adolescência, mas tem essas dinâmicas específicas que a gente vai precisar conhecer e se aproximar. E eu, bora lá, vamos na parceria. E chamava reunião junto. E sempre aquela postura adolescente largada na cadeira, meio aham. E nada mais, assim, era muito refratário. Nada mobilizava. E aí teve uma vez que eu tive uma conversa com ele e falei, assim, eu não sei que tamanho que eu tenho na sua vida, e eu imagino que meu tamanho seja bem pequeno e bem recortado, né? Eu sou coordenadora de 1 ano. Acho que não é a mim que você vai responder, eu quero que você responda a você, qual que é o seu projeto? E ele dizia, não tenho muito, assim, não tô muito interessado, e acho que vai dar tudo certo, meus pais têm dinheiro. E aí aconteceu uma coisa, uma cena, ele fez uma coisa ali, uma traquinagem com um amigo. Ninguém ia ficar sabendo, até que um amigo dele indo ao banheiro, rindo, e eu pergunto, fulano, por que você tá rindo? Ele, você ficou sabendo? O fulano de tal fez tal coisa. Aí eu fiz, não fiquei sabendo. Ele, o amigo, tinha me contado. Sem querer. Ficou bravo, não, pelo amor de Deus, nossa, assim, não conta, não. Vem todo mundo aqui. E aí eu fui podendo conversar com eles, quais eram os deslocamentos que eles iam precisar viver, porque eu não estava mais falando de acadêmico, porque nenhum ali tinha dificuldade acadêmica, eu não estava mais falando mais de desrespeito ao professor, porque aquilo tinha acontecido entre colegas. Eu falei, como é que vocês vão produzir como gente? O que vocês querem? Com quem vocês querem estar? Como é que vocês querem se relacionar? Que tipo de relação que vocês querem estabelecer com adultos? E aí eu perguntei pra eles que tipo de caras que vocês querem ser na vida? Que tipo de relações, então, vocês querem estabelecer? Um deles voltou muito querido, falando, Lívia, eu tô pensando, de fato, nossa, essa circulação é difícil. Não, é importante pra mim esses vínculos, e reconhecendo a importância. Esse outro me volta dizendo, eu não sei, Lívia, eu não sei. E eu falei, mas eu quero te gerar angústia, porque eu acho que você precisa saber. E na conversa com a mãe, a gente marcou mais uma reunião, a gente tinha feito um monte, mais uma reunião, e eu coloquei alguns pressupostos que eu achava que eram importantes e que eram limites. Eu já tinha encaminhado ele para terapia, e já tinha feito várias coisas que ele não aderia, e eu coloquei um limite dizendo, olha, você não tem mais para onde ir, então daqui para frente o que eu quero que você cuide de você, eu quero que você esteja sim em um processo em que você vai precisar se conhecer, porque não dá para você ir para a vida achando que a vida vai se resolver. Você vai precisar pegar ela pela mão, pegar as rédeas da tua vida pela sua mão. E ele ficou meio, foi. Aí a mãe, eu falei, agora não é mais um querer, agora é um precisar. Não tá mais na sua mão. E eu contei pra mãe isso que eu disse no começo. Você vai precisar ser adulta da relação e dizer, isso é inegociável. Porque não dá, assim, isso também gera sofrimento. Um adolescente muito desconectado de qualquer projeto não tá saudável, assim, alguma coisa que seja, ele precisava Esse é o não vai dar certo, né? Esse é o não vai dar certo. E eu falei, teve uma hora que eu falei, eu não sei o quanto eu consigo participar mais da sua educação. Então, é minha última chance, né, assim, a minha última chance que eu me dou, inclusive, porque tem horas que eu, né. E ele foi para um processo terapêutico, e aí isso, assim, ele deu uma quietada no ano, chegou até o final do ano, mas eu pensei, esse aí é um case de insucesso, assim, já foi, nem sei que isso aí vai virar na vida. Não consigo tocar, assim, não prestou nenhuma faculdade, assim, a princípio, ele não estava muito engajado com nada. E aí, no janeiro, mas me despeço dele ali na formatura, enfim, mais uma coisa. Em janeiro, recebo, porque eles ainda tinham acesso ao Mobile Virtual, né, a correspondência lá com a gente, uma plataforma nossa, um e-mail muito lindo, assim, de Lívia, acho que eu preciso te agradecer, acho que eu preciso agradecer o quanto você e minha mãe se implicaram, eu de fato, vocês precisaram não com essas palavras, tá, mas vocês precisaram me emprestar um pouco desse desejo. Ele falou, eu tava muito perdido, eu não sabia o que eu queria, eu tava completamente perdido, eu precisei me descobrir, eu precisei descobrir o que eu não saber, inclusive, precisa ser algo que eu vá me implicar. Eu queria te agradecer muito, tô aí, obrigada pela indicação, eu indiquei um ex-coordenador nosso, que estuda bastante sobre masculinidade, enfim, ele tava lá. E aí eu achei que, assim, eu realmente achava que não ia dar certo. E esse e-mail me fez acreditar, sabe? Assim, nossa,
Pelo menos ele tá encaminhado, sabe? O que ele vai fazer disso, eu não sei. Mas acho que ele tava implicado com ele mesmo. E eu acho que isso é um tanto de dar certo, quando a gente vê um adolescente implicado com o seu próprio projeto. Acho que tem 2 aspectos que eu acho interessantes aí na tua fala. Primeiro, a ideia, e eu acho que isso é bem inspirador para mães e pais que estão nos ouvindo, de que mesmo uma educadora, ou seja, alguém que é uma profissional nessa área, faz tentativas. Ou seja, você não tem todas as respostas, você precisa olhar para aquela singularidade e fazendo tentativas. Né? Isso, às vezes, para uma mãe e para um pai, às vezes eu sinto que eles querem respostas muito prontas, não é à toa que os manuais vendem tanto. Né? Mas os manuais, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, eles não dão conta daquela singularidade que está na tua frente. Então, eu acho que a ideia das tentativas, né? Porque é aquele projeto que vale a pena que está na tua frente. Então, você precisa fazer um conjunto de tentativas mesmo. E acho que o segundo aspecto que você traz, que é muito interessante, é a questão do tempo. De fato, o adolescente não funciona muitas vezes no tempo da expectativa do adulto. E ele vai levar mais tempo para um amadurecimento, né? E tem um aspecto da nossa profissão que é interessante, que é pensar que muitos sucessos a gente só descobre alguns anos depois. Quando aquilo que a gente falou aos 16, 17 anos, 15, etc., passa a fazer sentido para aquele jovem e depois ele coloca em ação, mobiliza isso na vida adulta dele. Então, acho que é bem bonito pensar nisso, né? Nessas várias facetas que tem a nossa profissão e mesmo a própria criação de um pai, de uma mãe. Agora, eu queria deixar esse programa mais pessoal e eu queria que vocês contassem alguma história de vocês, alguma história que vocês possam contar para a gente, de um momento de virada na trajetória de vocês como estudantes. E quando era você? Se imaginem lá atrás, quando vocês crianças, ou nesse momento imagino que adolescentes, né, passaram por alguma experiência que naquele momento parecia que não estava dando certo, e hoje, olhando em retrospecto, você percebe que na verdade estava dando muito certo, você que não tinha possibilidade de entender isso naquele contexto. Bom, para mim, eu acho que foi uma viradinha de chave, e por conta de uma professora específica, quando eu saí do fundamental e fui pro ensino médio, que na minha época era colegial, dedurando a idade. E fui pro colegial. Como eu disse, eu era muito regradinha, eu precisava tirar as melhores notas. Eu mudei de escola, fui para uma escola que era uma outra pegada e me dei mal. Porque tudo aquilo que eu trabalhei em mim, de que eu precisava ser uma pessoa, aquela que entrega tudo primeiro, caiu por terra. Comecei a tirar notas ruins. E eu falei, meu Deus, deu errado. Deu muito errado. O que eu vou fazer agora? E aí eu fiquei desesperada, entrei e comecei a entrar em depressão mesmo, sabe? Uma crise existencial. Você tinha 14, na adolescência. 15 anos. 15 anos. Entrei ali numa crise existencial e uma professora, não esqueço, uma professora de biologia, fez como você fez. Pegou para ela e veio com todo um trabalho paralelo. Não foi um trabalho pedagógico. Mas foi aquele trabalho paralelo de conversar e de apoiar e de falar que tá tudo bem. E aí deu aquela viradinha de chave e eu pude voltar a ser eu. Então, assim, foi graças ao olhar dessa professora que eu tive essa viradinha de chave aí nesse momento da vida. E você nunca mais se esqueceu, né? Nunca mais me esqueci. Tive contato com ela há pouco tempo, ela já tá uma senhorinha bem de idade. Quando eu encontrei com ela, né, porque a gente foi fazer, ela tá muito doentinha, e a gente foi fazer uma visita de ex-alunos para ela. Ela lembrou de mim. E aquilo foi muito marcante. Falei, como ela lembrou de mim? Para ela fez muito sentido também. Fez muito né? sentido Engraçado também. o que você falou. Não era exatamente uma intervenção pedagógica, mas eu prefiro achar que uma intervenção pedagógica passa pelo afeto também. Com né? certeza. Que é muito importante. E o que você tem para contar para a gente, Lívia? Eu acho que tem uma virada importante também. Acho que foi ali no ensino médio, porque eu também reconheço esse lugar do ensino médio onde a gente consegue alcançar algumas complexidades, assim, do desenvolvimento e poder trazer coisas para os jovens, que antes a gente não dá conta, assim, às vezes ele também não vai dar muito conta ali de acessar. Mas que eu era essa aluna muito, na escola, assim, muito tímida, assim, muito retraída, acho que uma personalidade mesmo, um pouco mais retraída, mas eu achava que eu era muito importante, assim. Então, assim, se eu não for, e eu jogava basquete. Se eu não for ao jogo, não sei o quê. Nossa, mas eu perdi o treino, né? E eu era sempre muito preocupada, o que vai acontecer, o que as pessoas vão pensar de mim também, né? Essa referência muito do que o outro vai pensar de mim, muito autocentrada, né? E aí eu lembro que eu era muito tensa e tal. E uma professora, eu também lembro, de educação física, uma vez
vendo, assim, era um sofrimento mesmo. Eu tava sempre muito preocupada com o que ia acontecer aí, todo mundo e tal. Ela olhou no meu olho e disse, deixa eu te contar uma coisa. Você não é tão importante assim. E eu achei, assim, na hora achei péssimo, né? Eu falei, como eu não sou importante? Minha mãe acha o contrário. Mas assim, aquilo pegou, e acho que na hora não fez tanto efeito, mas eu lembrava disso por muito tempo depois. E eu precisei sair da escola, eu estudava de manhã e precisei ir para um outro turno. E aí, quando eu cheguei, e eu falava, nossa, mas como é que eu vou fazer amizade? E as pessoas, né? Aí eu lembrava, eu não sou tão importante assim, eu não sou tão importante assim. E eu acho que isso é um aprendizado muito bom para um adolescente. Eu às vezes uso isso na minha fala, claro, com muita delicadeza, mas para contar para um adolescente que ele não é tão importante assim. Essa ideia de anonimato também faz com que a gente possa se encontrar um pouco na experiência, assim, na experimentação, dá um conforto. Você não tá todo mundo te olhando o tempo todo. Eu acho que isso foi uma virada de chave que eu fui usando aí também para o meu desenvolvimento. Nós chegamos agora ao último bloco do programa, que é o Biblioteca Cultural. Biblioteca Cultural. Então, vou pedir que vocês compartilhem alguma referência cultural interessante sobre esse assunto. Pode ser filme, livro, podcast, uma peça de teatro. Pode ser algo que vocês acabaram de ver ou que vocês viram há muito tempo e que também foi importante para alguns insights profissionais ou para, enfim, né, para a relação que vocês têm com a vida. Bom, deixa eu pensar aqui. Eu penso numa autora, na verdade, assim, acho que ela tem livro. Quando você fala de manual, né, assim, não tem manual mesmo. Mas eu acho que um jeito de se desenvolver, pensando na educação e na parentalidade, é ler sobre pessoas que estão pensando isso. Eu penso na Vera Iaconelli, tem um livro dela que parece muito um manual, é Como Criar Filhos no Século XXI, mas que ela vai fazendo uma interlocução muito importante que não é tão só sobre eles, é muito sobre a gente. Então, se a gente não se pesquisar, se a gente não for entender o que está nos mobilizando, não é sobre eles. Tem a ver com essa mãe que chora, exato, que eu falo, será que a Martina entendeu que eu dei tchau pra ela? Será que eu não vou lá confirmar? É sobre mim, não é sobre ela. Acho que tem esse livro é legal. E é um livro que leigos conseguem entender? Sim, acho que é a linguagem dele, porque a Vera é uma psicanalista. Importante, Mas acho que esse livro é uma linguagem boa, assim, que a gente consegue ler é mais palatável. E a Vera produz muita coisa nas redes, então também acho que canais dela do YouTube, acho que ela tem tentado traduzir isso para uma linguagem menos psicanalítica, assim, né? E sem super idealizar as coisas, exato. Né? A Vera tem essa capacidade de olhar para a humanidade da... Exatamente. Eu acho que ela faz esse esforço. Ela desromantiza, ela vai trazer as coisas mais pro real. Inclusive sobre o papel da mãe, né? Exatamente. A maternidade. E tem a Elisama Santos, que também é uma psicanalista que escreve com uma linguagem muito, muito, muito acessível. E ela vai falar muito sobre diálogo, como a gente estabelece diálogos. Também produz muita coisa, mas tem um livro dela que chama Conversas Corajosas, que eu acho muito bacana, pensando que a gente precisa conversar e a gente precisa se colocar no mundo a todo instante. Acho que como educadores, como pais, enfim, poder se lançar a conversas corajosas que vão trazer temas mais difíceis, mais delicados, precisa estar dentro do nosso espectro aí de estudo. E eu acho esse livro também muito palatável, muito gostoso de ler. E você, Jéssica? Eu vou já para uma outra pegada. Eu vou puxar a sardinha para educação infantil. Então, é um livro infantil, mas que a gente trabalha com muitas famílias com ele. Que é Quando o Miguel Vai à Escola, que é da Ruth Rocha. Então, ele... É um clássico. É um clássico. Ele conta tudo que o Miguel passa quando vai à escola, nos primeiros dias de aula. Aquela insegurança de não conheço ninguém. E aí, aquele sentimento de, poxa, fiz amigos. Poxa, como ficou em casa, né? Esse sentimento de pertencimento. E aí a gente indica para as famílias. E aí eu indiquei uma vez para uma família, enfim. Ela falou assim, mas é um livro infantil. Eu falei, leia. Leia. Era aquela mãe com dificuldade de dar tchau. Leia. Leia, depois você me conta. Ela chegou no dia seguinte, ela falou assim, chorando. Eu li. Fez sentido. É isso. Então é um livro que eu sempre indico. Eu acho que é bem legal, bem legal. É um livro infantil, mas que faz muito sentido para o adulto. Estamos chegando ao final do nosso episódio, poderemos ficar horas aqui escutando vocês, suas histórias, suas experiências. E para encerrar de uma forma bem didática, já que nós temos uma relação grande com a escola, nós vamos registrar os pontos mais importantes que nós dissemos aqui. Então, vou pedir para vocês me ajudarem. Se eu fosse você, eu anotava. O que é dar tudo certo para uma criança? É quando ela consegue se desenvolver plenamente num ambiente seguro e ela tá feliz. Isso é dar certo. Como é que a escola pode ajudar a dar tudo certo para uma criança, Jéssica? Propiciando esse ambiente seguro, saudável, onde ela vai ter interações importantes ali para o crescimento e desenvolvimento dela. E Lívia, o que é dar tudo certo para um adolescente?
Acho que é poder reconhecer quando ele está conectado com os projetos dele. Acho que quando ele está querendo tecer aí futuros, desenhar futuros, acho que isso pode ser um indício. Aí esses futuros a gente vai ter que experimentar junto com ele, mas acho que é um indício de que ele está conectado e que está ali vivendo. Ainda que em crise, ainda que deslocado, algo que é construir futuros, desenhar futuros. E como é que a escola pode ajudar a fazer dar tudo certo para um adolescente? Penso que ampliação de repertório, acolhimento, assim, né? Diálogos corajosos, diálogos importantes, e também é importante a apresentação do mundo real, que é né, com limites, com contornos importantes para eles entenderem até onde essa experimentação é saudável ou não. O você não é tão importante assim? Ou é isso? você não é tão importante assim. Se eu fosse você que está aí assistindo ou escutando a gente, eu anotava essas dicas, essas ideias preciosas. E se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever para saberemovimento@escolamobile.com.br. No episódio que vem, vamos selecionar algumas dessas perguntas para responder. Jéssica e Lívia, muito obrigado e até mais.